Hoje é dia de falarmos aqui da nova grande estreia da Warner, Godzilla vs Kong. Olá, 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 bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez para falar sobre o novo lançamento. E o novo filme, dessa vez da Warner, é Godzilla vs Kong. É o filme que é a culminação do Monsterverse, esse universo de monstros kaiju da Legendary, que começou ali com Godzilla em 2014, depois tivemos Kong, do Jordan Vogt Roberts, e aí depois tivemos o Godzilla King of Monsters. Esse é um universo que é bastante peculiar, é um universo compartilhado nos mesmos moldes da Marvel Cinematic Universe, né, o MCU, e do DCU, né. E esse universo que eles estavam interligando todos os filmes de kaiju numa mesma mitologia, a mitologia dos titãs e da Terra Oca, com cada filme seguindo mais uma tendência diferente e tentando interligar tudo. E aqui nesse, eu tinha algumas expectativas. Eu pensei que o Adam Wingard, que é um diretor bem experiente, é um diretor que está despontando agora, vai fazer um filme de animação realista e com CGI e um monte de coisa aí do Thundercats. É um cara bom, um cara muito bom, porque ele é um diretor que ele tem um tom muito particular, ele tem uma autoconsciência, uma ironia bem sagaz, e ele é um cara muito criativo, mas ele também é um cara muito apegado ao cinema de 80 e 90, em especial a luzes neon e músicas pop. Ele é brega, e ele tem orgulho de ser brega. Ele sabe como movimentar uma história, ele sabe como contar algo com a câmera, com imagens. Acima de tudo, ele sabe como provocar seu público e de causar diversas reações e caminhar para muitos gêneros diferentes dentro do filme. E ele gosta de fazer isso, ele gosta de brincar com o público de várias formas diferentes. Eu imaginei que eles iam tentar misturar o tom do Godzilla com o tom do Kong, além de fazer referências, né, aos clássicos combates do Godzilla vs Kong japoneses. Porém aqui não é isso que eles fizeram. Sim, tem isso, tem muitas referências a tudo isso. Tem cenas com aquela fotografia alaranjada, com aquele azul meio cinza, né, do Godzilla, alaranjado, né, do Kong. Ele faz sim uma lição de casa ali para quem era fã do Kong e para quem era fã do Godzilla. O diferencial dele é que esse é um filme que sabe o que ele quer ser e ele tem muito orgulho de ser o que é um filme de monstro completamente bobo, infantil até certo ponto, com soluções mirabolantes, com diversos conceitos malucos sendo jogados na tela, com uma trama dinâmica que vai de um lugar para o outro muito rápido e que dá o palco para uma experiência cinematográfica desse mundo fantástico de ficção científica, fantasia e monstros gigantes. A falha dele está muito mais em seus 40 minutos iniciais. Em comparação com os outros filmes do Monsterverse, esse tem menos humanos. Eles têm uma escala muito menor e não há subtramas próprias deles. Aliás, até tive a impressão que isso teria no começo do filme, mas que foi descartado depois pelo diretor. Um ponto positivo, aliás, de descartar. Os personagens humanos, eles servem apenas como revelação de plots. Eles giram ao redor dos kaiju, eles giram ao redor dessa trama. Essa parte só é mais carregada mesmo deles nos 40 minutos iniciais. Não que não tenha ação nesses primeiros 40 minutos, tem sim muita ação no começo. Mas depois dessa introdução, o filme mergulha de cabeça no que ele quer ser e no que ele quer te entregar. Particularmente desses personagens humanos, eu até que curto ali a Millie Bobby Brown em um certo grau ali. Eu acho interessante aquele núcleo ali. É um núcleo que é mais galhofa, mas eu acho que tem uma função até que útil pra trama e tudo mais. Já a parte referente ao núcleo do Team Kong, né? Eles acabam servindo para direcionar a trama para as loucuras que eles estão prometendo. Mas eles não são tão interessantes. Tem uma relação ali do Kong com uma garotinha que é funcional, que é interessante, que ajuda a trazer uma dramaticidade, um arco ali pro Kong. Sim, o Kong ele tem um arco aqui. É bem interessante o jeito que eles vão lidando com esse arco aí. E o jeito que você consegue captar muito bem a essência do personagem pelas expressões dele. Isso também é visto no Godzilla. Aqui tem um nível de efeitos e de detalhes no rosto do Godzilla muito maior. Você percebe muito mais quem é o Godzilla e quem é Kong. E eu acho que isso funciona muito bem, principalmente nos grandes combates do filme, que além de ter um senso
de dimensão muito bom, extremamente criativo, eles não dão cortes secos, a câmera aqui é linda, eles movimentam muito bem, eles te levam pela história, pela aventura, eles seguem um espírito de Tokusatsu, mas também combinado com toda uma vibe WWE e aventura maluca à la Júlio Verne. Diversos conceitos bizarros e completamente alucinantes de fantasia e de ficção científica são jogados na tela conforme o filme passa. Você percebe que depois de 40 minutos o filme vai abraçando uma loucura cada vez maior. E ele vai fazendo isso de uma forma muito empolgante, que você realmente consegue se interessar por esses dois kaijus gigantescos que não falam. E isso é muito interessante como ele lida com isso, como ele lida com esses elementos fantásticos, como lida com esse universo, como lida com essas interações. Os humanos servem apenas, para guiar plots, para guiar o fiapo de roteiro, por assim dizer. Tudo isso levando a esses combates que são fantásticos. O jeito que eles utilizam a cidade é incrível, como se fosse uma cidade diminuta. É a batalha de kaijus elevado ao máximo da qualidade gráfica, ao máximo dos efeitos especiais. De certa maneira, eu entendo a comparação desse filme com tipo Velozes e Furiosos. Realmente, ele tem o mesmo estilo de ter uma história que é meio que um fiapo ali, para guiar o público para uma experiência de ação exibicionista e ridícula que te diverte totalmente ali. Ele intercala isso também com uma trilha sonora muito boa, que mistura os temas clássicos, alguns temas novos ali, feito pelo Junk XL. Ele é basicamente agora o Hans Zimmer da Warner, o novo Hans Zimmer da Warner, basicamente agora. Eles equilibram essas músicas com algumas músicas pop pro Kong, que acaba realçando a persona do macaco, E, claro, com o uso já constante de sintetizadores do Adam Wingard, que aliás funciona muito bem para ele encaminhar todo o combate e toda a trama. O uso desses sons eletrônicos funciona muito bem para incorporar essa estética. É um filme que realmente ele tem muito mais a cara do Adam Wingard do que eu achei que teria, só que dentro de um contexto de um blockbuster de kaijus. E a fotografia também é bem interessante, finalmente a gente pode ver o Godzilla sem névoa, e ele tem um uso muito perspicaz de zooms e closes e de luzes neon, diversas luzes, diversos tons psicodélicos que são jogados na tela aqui e ali, e funciona pra gente adentrar nesse mundo. É realmente um filme que prioriza o espetáculo acima de tudo. Talvez ele não tenha uma carga dramática de fim de mundo como você esperaria se você visse lá o Godzilla 1. É evidente que esses filmes mudaram conforme foram lançados, conforme recepções de público e conforme visões de diretor. Possui lá seus estilismos e uma certa breguice, mas eu acho que isso dá uma alma pura para esse filme. Há um outro uso interessante dos humanos como um contexto de plateia, meio como se representasse a gente como público, vendo os kaijus se tretarem ali. Mas no geral eles servem mais para funcionalidade do roteiro e tal, até que eu acho alguns divertidos. Poderia ter tirado os humanos? Poderia. Mas em comparação com os outros filmes, eu achei um certo avanço. Eles não têm uma vida muito própria ali dentro do filme, porque realmente não é isso que as pessoas estão interessadas para ver esses filmes. Eu acho que até que o primeiro filme é interessante. Eu gosto do subtexto de guerra do Kong, mas é um crossover. É um crossover de monstros gigantes, feito da forma mais inocente e empolgante possível. E não é como se não tivesse nenhuma emoção. O filme consegue captar muito bem a emoção quando se trata dos kaijus. Eles têm até uma troca de olhares um com o outro. A forma como eles interagem é muito interessante e é muito profunda até. Eu gostaria muito que os próximos filmes trabalhassem na ótica total dos kaijus. E até o próprio Adam Wingard concorda comigo, que ele falou que ele espera que a tendência é ter menos humanos ao longo dos próximos filmes. Não me atrapalhou a minha experiência, como atrapalhou no Godzilla 2. Eles sabem oferecer o que o filme precisa oferecer. Eles fazem isso de uma forma boba, de uma forma ridícula, de uma forma estilosa e de uma forma que você vai se divertir pra caralho, porque é o que você espera de Godzilla vs Kong. É cinema pensado no entretenimento ao máximo. No final das contas, esse é um épico brega, mas também é extremamente honesto com você. Talvez algumas pessoas considerem esse um filme de ação sem cérebro, mas eu, na minha experiência, eu considero ele um filme que sabe o que eu quero do filme, sabe o que eu quero me divertir nesse filme. Constrói um blockbuster de altos padrões aqui, que
A sua criança interior vai gritar e vai chorar de alegria vendo esses dois bichos enormes sair no soco no meio de uma cidade cheia de neon. E, particularmente, quanto a breguice, eu não tenho nada contra um pouco de breguice. Músicas pop, cenas em slow motion, eu sou um grande partidário disso. Afinal, quanto mais brega, melhor. Acho que depois de 3 filmes, a Legendary percebeu que o público não quer ver o drama de humanos sendo aterrorizados pela existência de kaijus. O público quer ver kaijus se batendo. Um mundo de blockbusters cada vez mais padronizados, cansativos, monótonos. Você vê um filme que mexe a câmera, filma legal, é um negócio que você não encontra muito no cinema blockbuster atual. Mesmo com seus problemas referentes aos personagens humanos, que são meio que um empecilho ali em certa parte do filme, eu valorizo ele muito mais por ter um diretor que está muito empenhado em se divertir junto com o público em contar essa história do filme. É algo que precisa se ver muito mais no cinema. Eu espero que tenha mais diretores com esse estilo totalmente enlouquecido do Adam Wingard. O cinema precisa mais disso. Espero que tenham gostado aqui da minha review. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e falou!